Bem, pessoal, então vamos dar continuidade à nossa, ao nosso assunto do primeiro ano, tá? Nós vimos aí, vamos fazer um resumozinho do que nós vimos, para que você possa se orientar, tá? Então, nós vamos ao seguinte, a matéria, certo? Deixa eu escrever aqui. A matéria, a gente pode considerar como sendo tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que você puder imaginar, certo? Que possua massa, quer dizer, que você pode pesar, e ocupe lugar no espaço, quer dizer, que tem volume, é matéria. Cadeira, uma pessoa, um animal, uma planta, certo? Tudo isso é matéria. Aí você pode dizer, professor, o ar que está à nossa volta, que a gente respira, é matéria? Sim. Por que que é matéria? Porque acontece o seguinte, se você pega uma bola cheia e uma bola vazia, certo? Eles vão ter massa diferente, eles vão ter forma diferente, eles vão ter massa diferente. Sim. Sim. Well. Então, se eles têm massa diferente, é tanto que se você pegar uma bola cheia e uma bola vazia, você vai ver a diferença de peso, tá? Outra coisa, tu vai comprar um saco de bola de sopro para poder fazer uma festa de um aniversário. Então, se você tiver o saquinho de bola vazio, tu consegue colocar no bolso da calça? Sim, dá para carregar no bolso da calça, Sim. certo? Mas se o saco de bola estiver cheio de ar, você consegue colocar pelo menos uma bola cheia no bolso da calça? Não. Não consegue. Então Não. isso prova que o ar também ele é matéria, porque ele ocupa lugar no espaço, tá certo? Agora, você pode perguntar, professor, e o que danado não seria matéria? O que é que a gente pode imaginar que não seria matéria? Certo? A gente pode imaginar o seguinte: pensamento não é matéria, não ocupa lugar no espaço, certo? A gente pode imaginar, por exemplo, luz não é matéria, tá certo? Som não é matéria, não ocupa lugar no espaço, não tem volume, tá bom? A eletricidade não é Wi-Fi. matéria, tá? Então, isso são situações, são coisas que a gente utiliza, mas que não é matéria. Tá bom? Então, matéria é isso, é definição. Tem massa? Tem volume? Tem, então é matéria, certo? Um outro ponto importante que a gente aborda aí, que a gente estuda no primeiro ano, é chamado de energia, certo? Energia. E o que você pode entender como sendo energia, certo? Energia é uma força, é algo, é alguma coisa, digamos assim, que você pode definir, né? É tudo aquilo em que você consegue provocar trabalho, né? Tudo aquilo que provoca um trabalho, que dá para realizar um trabalho, certo? Então a gente chama isso aí de energia. Trabalho, pessoal, eu falo no sentido de que causa deslocamento, causa modificação de um corpo, causa deslocamento de um corpo, certo? Isso a gente pode classificar como sendo trabalho, certo? Não é só trabalho de, por exemplo, é, sei lá, vender alguma coisa, desempenhar uma função. Eu não estou falando a palavra trabalho no sentido de desempenhar uma função, mas é de fazer mudanças, deslocamento de um corpo, tá certo? Então, eu posso dizer que energia é a capacidade de realizar trabalho, certo? Capacidade de realizar trabalho. E aí, quais os tipos de energia que você pode ter, né? Você pode ter energia, exemplo, você pode ter energia solar, eólica, você pode ter hidrelétrica,
Depois eu vou explicar cada uma, certo? Solar, eólica, hidrelétrica, de biomassa. Você pode ter luminosa, química. Você pode ter aí solar. Não, solar já falei? Já falei. Você pode ter. Que mais, meu Deus do céu? É, nuclear, das marés. E você pode ter de. Que mais? Solar, eólica, química, hidrelétrica, térmica, certo? Então, aí são alguns tipos de energia que você pode ter. Então, como diferencial, o que é que significa cada um? Primeiro, energia solar é aquela energia que a gente tem das placas solares, né? É energia que o Sol fornece, né? A agitação das moléculas, né? Das partículas que o Sol tem a capacidade de efetuar. Então, a energia do Sol, as ondas ultravioletas do Sol, faz com que essas placas que contêm um elemento químico chamado silício, eles começam a se agitar, certo? A partir dessa agitação são liberados elétrons, fluem elétrons, e aí esses elétrons são transformados em eletricidade. Na verdade, você tem um tipo de energia que sempre está se transformando em outra. Então, tem uma definição aí de Lavoisier, certo? Um estudioso das ciências naturais, dentre outros assuntos, que ele diz o seguinte: a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, não se cria energia, não se destrói energia. Transforma-se um tipo de energia em outra, certo? Outra, energia eólica, certo? A segunda. Energia eólica é a energia que a gente utiliza dos ventos, né? Vocês já viram aquelas hélices grandes lá, que quando o vento passa, que roda, transforma a força do vento em eletricidade, em energia elétrica, certo? O que eu chamei de energia hidrelétrica, né, a terceira, a gente leva em consideração que é justamente o tipo de energia que é fornecida a partir da movimentação dos rios, né? A represa faz a represa dos rios, libera os rios para passar a velocidade da água do rio para passar por uma comporta, né? Um espaço específico. Só que para poder sair da represa, ele passa por como é que uma turbina e faz com que ela gire. E essa turbina girando, a força do rio, da água do rio, vai ser transformada em energia elétrica, que é justamente o que abastece grande parte do Brasil, é justamente através da força das águas dos rios. Ou seja, nós brasileiros, em maioria, pedimos sempre chuva, porque se não tiver chuva, não tem água suficiente nos rios para poder gerar eletricidade. Isso é um problema muito antigo que já era para ter sido resolvido. Por quê? Porque nossa região Nordeste tem um alto índice de energia solar. Sendo assim, o investimento em energia solar era para ser muito mais intenso e não depender da usina das hidrelétricas, tá bom? Energia de biomassa, 4 é justamente a partir do momento em que você tenha transformação de uma massa em outra. Por exemplo, você pega bagaço da cana de açúcar, bagaço do arroz, bagaço do milho, e aí você queima nas caldeiras para poder todo o processo funcionar. Então, você tem energia de biomassa aí. Você pode ter outro tipo de energia, por exemplo, que restos de plantas e animais, resto de estrume, né? Resto de fezes, as fezes são colocadas num recipiente, transformadas isso aí em gás metano, produção de gás metano.
E isso aí vai gerar também energia, um tipo de energia, tá certo? Energia de biomassa. A quinta, energia luminosa, é a energia da luz, né? Seja a luminosidade, por exemplo, ela artificial, de uma lâmpada, né, de um refletor, ou ela natural, como por exemplo nós temos alguns seres vivos que têm bioluminescência. O que é isso? O próprio organismo dele consegue gerar luminosidade. Principalmente é chamado no oceano, peixes nas áreas abissais. É chamado de peixes abissais, onde não tem luminosidade e o corpo do peixe produz uma luminescência, né, quimicamente falando, em que essa luminescência atrai pequenos peixes marinhos ou então é, é, animais marinhos, e aí eles vão e se alimentam, tá? Energia química, certo? Nós temos a sexta aí, essa é a energia que nós obtemos a partir das reações químicas, tá certo? Reação química. Aí, professor, como assim? Vamos, ó, uma coisa bem simples, tá? Vamos pegar aí, por exemplo, sabão em pó. A gente pega um pouquinho de sabão em pó, coloca detergente e mexe na mão. Você vai ver que vai esquentar. Ou seja, você está fazendo uma reação química, está produzindo calor. Então, isso aí, você tem energia química. Porque você está, a partir de uma mistura química, você está aquecendo. Essa mistura aquece. Não é você que está fornecendo calor. A mistura aquece. Só por ser misturado. Então, isso você está transformando uma mistura química, de substâncias químicas, em energia térmica. Então, há troca de energia. Tá? A sétima, energia nuclear. Energia nuclear é o tipo de energia em que você tem explosões atômicas. Ou a quebra, a definição fica melhor assim, a quebra de partículas, a quebra de átomos, a formação de átomos, certo? Tudo isso gera energia. É tanto que existem países que não têm hidrelétrica, não tem rio, não tem outro tipo. São países tipicamente que passam muito tempo no inverno, certo? 6 meses ou mais só inverno, inverno pesado mesmo, com gelo, com neve. Então não tem como ter placa solar, não tem como ter energia eólica, não tem outro meio. Então o que é que acontece? Geralmente nesses países você tem uma usina nuclear para produzir energia elétrica a partir de energia nuclear. É perigoso? Com certeza. Com certeza, porque aí, por exemplo, a explosão de uma usina dessa, certo? Não prejudica só aquele país, prejudica aquele país e, às vezes, dependendo do tamanho da explosão e da nuvem radioativa que se forma, isso vai ser espalhado para outros países também, tá? A oitavo tipo aí, energia das marés, é justamente a força das marés. Equipamentos foram desenvolvidos para colocar no mar. Então, a partir do momento que as ondas vão sendo formadas, certo? Acontece do balanço, né? Faz com que agitar tipo uma grande boia onde tem uma alavanca e a boia ela vai se mexendo, a alavanca vai se mexendo, certo? E vai produzindo justamente o balançado, vai produzindo a movimentação de uma turbina também diferenciada para que gere energia elétrica, certo? E a nona você tem aí energia térmica. A energia térmica é energia através do calor, certo? Agora, eu não sei se vocês escutaram falar, mas passou, de vez em quando passa no jornal, que de vez em quando alguns estados têm que ligar as termoelétricas, né? São porque a gente recebe eletricidade, né? De hidrelétrica e hidrelétrica. Só que como os rios estão muito baixos, né? Nesse período a gente sabe que é verão, período de seca. Então, em muitos lugares os rios estão baixos. Então, para compensar a quantidade baixa de eletricidade que a gente recebe, eles ligam a termoelétrica, né? Eles aquecem caldeiras, né? Com queima de madeira ou a gás, depende da situação. E fazem com que esse calor seja transformado em eletricidade, para compensar a quantidade de eletricidade que a gente tem naquela cidade, naquela região ali. Cidade, estado, região.
O, certo? Pois não, o Gabriel, fala. professor. Mas também não tem a energia eólica, né? Que é a do vento. Sim, eu coloquei na 2, Ah, tá. Foi que eu não vi, não. tá? Aí em Queimadas, é, aí não, né? Aí é na Tuba, na verdade. Então, em Queimadas, né? Próximo aqui a Campina Grande, tem uma termoelétrica, né? Tem uma termoelétrica, justamente que dá essa compensação. Tem outra, se eu não me engano, na BR-230, próximo da entrada daqui, vindo de João Pessoa, próximo de Campina Grande. Tem outra termoelétrica também. Então, o que é que acontece? É complicado essa jornada dessas termoelétricas, porque quando elas são ligadas, né, o valor da eletricidade vai lá para cima. É quem paga o pato, digamos assim, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa até aí? Tá dando para entender? Eu tô falando muito rápido, tá tranquilo, Dá para entender. tá? Então, beleza. Vou apagar isso aí, tá? Vai ficar gravado. Então, a matéria, deixa eu colocar aqui de vermelho, a matéria, quando nós estudamos, ela tem características, né? A matéria ela tem características. Existem características, né, que a gente vai chamar de propriedades gerais e características específicas, que a gente chama de propriedades específicas. As propriedades gerais é aquele tipo de propriedade, aquele tipo de característica que todo tipo de matéria vai ter. Qualquer tipo de matéria que você imaginar vai ter, sim, essas características. As propriedades específicas, não. São características próprias de certas substâncias ou de certos grupos, para que a gente possa identificar, certo? Só pela característica, a propriedade específica, a gente pode dizer assim, por exemplo, a densidade de uma determinada substância é igual a um. Então aí a gente tem uma propriedade específica. Por que a gente tem uma propriedade específica? Porque a gente sabe que densidade igual a um só pode ser água, tá? Tem uma densidade de uma substância que é 13,5. Ah, provavelmente 13,5 a densidade é mercúrio. Então a substância que a gente está trabalhando é mercúrio. Então existe uma tabela de algumas substâncias, não existe todas, claro, mas dá para ir ter uma ideia de que substância a gente está trabalhando, tá certo? Então essas propriedades gerais, algumas a gente já comentou, né? Nós temos aí massa, que é uma propriedade geral, já está na definição de matéria, né? Toda substância, ela tem que, para ser matéria, ela tem que ter massa, ela tem que ter peso, certo? Lembra o que eu tinha falado, né? Massa é diferente de peso. Massa é só a quantidade de matéria. Peso é a quantidade de matéria relacionado com a gravidade. Então, a massa é a quantidade de matéria, tá certo? Todo mundo, toda matéria tem que ter massa, isso é definição. A outra é volume. Também é definição. Faz parte da, caracter, da definição de matéria, tá certo? Volume é espaço ocupado pelo corpo, né? Por uma determinada quantidade de matéria. Então aí é propriedade geral. Todo tem. Para ser matéria tem que ter massa e tem que ter volume, obrigatoriamente, tá certo? E aí a gente vai ver algumas outras. A gente ainda tem 5 minutinhos, vamos adiantando, certo? Então, outras propriedades além de massa e volume. Então nós temos aí condutibilidade elétrica, certo? Aí a condutibilidade elétrica já não é algo geral, já é algo específico, igual a densidade, certo? Então, vamos, para a gente não se perder, deixa eu voltar aqui, para que a gente possa ver aqui. Propriedades gerais, certo? Então, vamos lá. Massa, que eu já falei, volume, certo? Compressibilidade
compressibilidade. O que é compressibilidade? É a capacidade de ser comprimida. Toda matéria você pode pegar e pode apertar bastante. Tem certas substâncias que ela vai ser mais comprimida, mas você vai conseguir apertar mais do que outras, certo? Mas toda substância, toda matéria, ela é comprimida, ela pode ser comprimida, certo? Compressibilidade. Tem outro, expansibilidade. O que é expansibilidade? É a capacidade de ser expandida, é a capacidade de ser esticada. Então a gente pode esticar, certo? A gente pode ter, claro, tem determinadas substâncias que a gente estica muito mais do que outras, tá? Por enquanto, pessoal, alguma pergunta até aqui? Hein, pessoal? Não. Não? Não. Pronto. Vamos ver mais uma, né? Vamos ver mais uma. A gente já viu massa, volume, compressibilidade, expansibilidade, impenetrabilidade. Para ficar mais fácil, para vocês não ter que decorar essas definições, eu vou pegar outra apresentação, na próxima aula eu vou mostrar isso, detalhado a definição de cada um, porque quando eu terminar de explicar, eu envio para vocês, para que vocês possam ter esse material. É porque justamente eu pedi para você pesquisar isso aí no trabalho de vocês. Por isso que eu não mostrei ainda, tá? Porque senão aí eu vou já dar tudo pronto, não tem sentido eu passar um trabalho, tá certo? Então é o seguinte, nós temos impenetrabilidade. É uma propriedade geral da matéria que diz o seguinte: dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. É algo simples. Então, se você pegar, por exemplo, você vai correr e na sua cabeça você vai ultrapassar uma parede. Você vai conseguir? Você correndo e se jogar na parede, você vai conseguir atravessar essa parede? Não. Não, claro que não. Por quê? Porque você tem uma parede na sua frente. Você não vai conseguir atravessar, porque você não vai conseguir ultrapassar por dentro da parede, certo? A parede já está lá. Então, para você ultrapassar, a parede tem que sair, tá certo? Não tem como. Você não tem como fazer isso, tá certo? Você não tem como ultrapassar a parede. Então, dois corpos não tem como ocupar. É tanto que às vezes o camarada faz o quê? Pronto, uma coisa bem prática para vocês imaginar. Quando vocês vão numa lanchonete, que vocês pedem sei lá, vão pedir um copo de suco de laranja. Vocês pedem com gelo ou sem gelo? Sem gelo. Por quê, Tiago? Com gelo. Porque vamos escutar primeiro Maria Camila. Por que, Camila, tu pede com gelo? Sei lá, porque fica melhor. Fica melhor, né? Tiago, por que tu pede sem gelo? Fica melhor pra mim. Fica melhor para vocês. Mas vocês nunca pararam para imaginar que quando você pede com gelo, você está pagando menos suco? É verdade, mas é bom demais. Tá entendendo? Então, qual seria o correto? O correto é você pedir o copo de suco e pedir gelo à parte. O cara vai trazer em outro copo algumas pedras de gelo. Porque o que é que acontece? Se você, com um copo totalmente cheio, você jogar as pedras de gelo dentro do copo, todo o suco que cair no chão, você pode fazer em casa. Não faz com suco, faz com água, né? Só para ter uma ideia. Você pega o copo com água, enche o copo com água topado, certo? Aí pega, sei lá, três, quatro pedras de gelo, que era o que geralmente se coloca na lanchonete para você, tá certo? Aí você vai e joga dentro. Só que você pega um prato, você pega o copo, um prato vazio, pega o copo com água totalmente cheio e bota dentro do prato, certo? Em pezinho, e você pega quatro pedras de gelo e joga dentro do copo com água. Com certeza, essa água vai transbordar, essa água vai cair dentro do prato.
Depois você pega um outro copo e joga dentro o que caiu dentro do prato. Para você ter uma ideia de quanto de suco, isso a gente falando em suco agora, quanto de suco você Como é que é? perdeu de tomar. Entendeu não, Gabriel? Não, entendi, isso é entendi. Eu estou dizendo assim, Gabriel, tu pega um pratinho aqui, ó, certo? Aí bota um copo. Aí, nesse copo, tu vai encher com água, tá certo? Aí vai pegar Tá aqui cubos parecendo de outra gelo. coisa aí. Tu vai pegar cubos de gelo e tu vai jogar aqui dentro, certo? O que é que vai acontecer? Vai acontecer de você ter, vai transbordar isso aqui, certo? E vai encher o prato. Isso que caiu dentro do prato, tu vai colocar em outro copo depois, tá? Você vai colocar o que caiu no prato dentro do copo. Você vai ver que essa quantidade que estava dentro do copo, que ficou no prato, é justamente o que você deixou de beber. Você pagou, porque você paga pelo copo cheio de suco, mas você não bebeu. Porque dentro, ao invés de suco, tinha gelo. Por isso que o mais interessante é você pedir sem gelo e o gelo à parte. Tá certo? Então, próxima aula aí, a gente encerra isso daqui por aqui. E próxima Boa aula noite. a gente continua. Alguém